Olá, queridos, estamos aqui posicionados para mais uma mensagem. Eu quero te cumprimentar, que o Senhor te abençoe poderosamente, que a paz do Senhor reine sempre em nossos corações. Muito obrigado pela tua presença aqui no canal, por estar nos prestigiando, e o nosso interesse é sempre trazer uma palavra de Deus, para sempre trazer um pouquinho mais de conhecimento e entendimento para a tua vida. Esse é o nosso propósito de estar aqui. E eu sou muito feliz de ver você por aqui também e poder compartilhar de coisas boas de Deus. Vamos então para mais uma mensagem. A mensagem de hoje ela é muito significante e também muito atual. É algo que se vive todos os dias e você já vai perceber isso. Eu quero ler de forma muito simples um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 24, diz assim a palavra de Deus no versículo de número 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Quão tremenda é essa história! Aqui, nesse texto, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, mas há um problema entre a sua morte e esse momento aqui. Por quê? Deixa-me fazer aqui uma introdução bem breve para você entender o que está acontecendo. Era muito comum as pessoas seguirem Jesus e quem seguia ele acreditava mesmo que ele era o Messias, porque, diferente dos outros que se diziam Messias naquele tempo, Jesus tinha sinais. Então ele angariou muitos seguidores, alguns ele escolheu, tinha os 12 principais, depois mais os 70, fora toda a multidão que o seguia, alguns exclusivamente por causa dos milagres, mas isso é para outro dia. O fato é que era muito fácil dizer que ele era o Messias, porque ele estava ali presente. Mas tem uma complicação aqui. Naquela sexta-feira da sua morte, quando Jesus foi preso, eu entendo que muitas pessoas começaram a duvidar, porque daí aqueles que não o seguiam, começaram a dizer assim, será que era ele mesmo? Entenda comigo aqui, é muito fácil você defender algo que está palpável, é muito fácil você defender algo que está na tua frente, você está vendo, Jesus tinha milagres, então era fácil dizer que ele era o Messias. Mas agora Jesus foi preso e agora ele morreu. Imagine como foi aquela sexta-feira à noite ou aquele sábado, o que sofreram os seguidores, a dúvida. E por que sofreram? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas procuraram, inclusive os discípulos, mas sabe o que aconteceu? Os próprios discípulos também ficaram com um pouco de dúvida e se esconderam. Agora tu imagina, se os discípulos de Jesus, os 11 principais agora, porque o Judas já não está mais ali, se os 11 estavam escondidos, imagine os demais. Todo mundo preocupado. Sabe o que isso fez? Isso trouxe uma perturbação mental para os seguidores de Jesus. E sabe o que isso causa? Eu vou provar aqui agora. Um dos maiores problemas dos nossos dias, e tem acontecido de forma muito corriqueira, é que as pessoas têm muitos problemas. E eu tenho que te dizer, problemas afetam a mente, e uma mente carregada de problemas, ela dá sinais terríveis de que ela vai perder coisas essenciais. Como o que, pastor? Uma mente perturbada, ela perde o foco. Uma mente carregada, ela perde o foco. E se tem uma coisa que nós precisamos na vida é de foco. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender é nos centralizar em algo, confiar em algo, não perder a fé. Quando falamos da palavra de Deus, vemos muito isso dentro do Evangelho. As pessoas juram que servem a Deus, elas juram que acreditam, mas elas vão para as igrejas, inclusive para os templos, ou vivem as suas vidas com a mente carregada. Sabe o que eu vi a vida inteira? Como eu já disse em outro vídeo, eu nasci dentro da igreja, eu estou dentro da igreja desde que nasci e eu conheço muitas histórias assim. As pessoas vão ao culto, inclusive, mas elas não conseguem focar no culto, elas não conseguem concentrar-se na palavra. Por quê? Porque a mente está carregada. E aí, quando a mente está carregada, não é só o culto, o dia não rende, o trabalho não rende, as amizades não rendem. Tem muita gente, você já viu alguém assim? Você está conversando
conversando com uma pessoa, ela está na tua frente, mas parece que ela está em outro ambiente, ela não entende o que você está falando. Naturalmente, é fácil perceber, a sua mente não está ali. Sabe o que acontece? Você já passou por isso? De você estar olhando para um determinado lugar, os teus olhos estão abertos, mas a tua mente está tão carregada que mesmo com os olhos abertos, você tem a visão desfocada. Quem olha para você sabe que você está olhando. Você está olhando, mas não está vendo. E isso atrapalha muito a vida das pessoas. Sabe o que aconteceu aqui? Esses meninos que estão fugindo para Emaús, você pode ler, eu não li aqui porque para o vídeo não ficar longo, você pode ler aqui a partir do versículo 13 do capítulo 24 de Lucas, você vai ver que esses dois meninos que faziam parte dos 70, lembra quando eu disse? Eram 12 mais 70. Esses dois aqui faziam parte dos 70, que foram separados também para o ministério junto com Jesus ali naquele momento, eram discípulos também. Quando amanheceu o domingo e ninguém se manifestava, e os discípulos ficaram com dificuldade de acreditar, inclusive nas mulheres que foram até o sepulcro, dizendo que ele não estava mais. Esses meninos pensaram assim, eu estou usando agora uma figura de linguagem nossa, eu é que não vou ficar aqui para pagar esse mico, está me entendendo? Era só mais um. Se eles não estão acreditando, eu não quero nem estar aqui quando a bomba estourar, vamos dar no pé daqui e vamos para Emaús. Só que no trajeto de Emaús, o que vai acontecer? Jesus aparece entre eles. Eu fico imaginando uma esquina qualquer e de repente Jesus do nada surge numa esquina e entra no meio deles, vai dizer a palavra, e começa a caminhar com eles, e eles estão atormentados, a mente está carregada, eles não conseguem se resolver. E Jesus, percebendo a perturbação e a fala deles, diz assim, sobre o que vocês conversam? O que está acontecendo? E um deles, inclusive, vai questionar Jesus, sério mesmo, que você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu aqui nesses dias? Jesus, ainda se posicionando assim, fazendo de conta que não sabe, pergunta o que acontece. E aí eles então vão falar sobre Jesus de Nazaré, aquela história toda sobre o Messias. E sabe o que aconteceu ali? Em um determinado momento, Jesus começa a falar, Jesus fala da palavra para eles. Por favor, entenda aqui comigo, esse é o propósito do canal, trazer entendimento. Perceba agora, Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a própria palavra ministrando a palavra e eles não perceberam. Entenda a gravidade disso? Aqui era Jesus, a palavra, ministrando a palavra. Vamos fazer uma brincadeira? Aqui era a palavra ao quadrado. E eles mesmo assim não entenderam. Por quê? Porque a mente estava perturbada. Percebe o quanto uma mente perturbada atrapalha a tua vida? Percebe o quanto uma mente carregada te atrapalha de raciocinar? Percebe o quanto uma mente carregada com coisas erradas, no momento errado, te impede de tomar decisões? Percebe o quanto uma mente carregada te tira do foco e te impede das melhores decisões? Pois foi isso que aconteceu aqui. E eu quero falar bem rapidinho, não vou ter tempo de explanar, mas eu quero falar do que acontece. Quem tem a mente carregada de problemas, principalmente na hora errada, ele vai perder a sensibilidade da presença de Jesus. Uau! Era o próprio Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que Lucas fez questão de registrar assim, e o mesmo Jesus apareceu entre eles. Sério mesmo que você esquece a fisionomia de alguém com 3 dias? Perceba o que faz uma mente carregada. O mesmo Jesus, agora num corpo glorificado, mas o mesmo Jesus, a mesma fisionomia, eles não o reconheceram. Perderam a sensibilidade da presença. Eu estou falando de você que serve a Deus e vive uma vida com a mente perturbada. Você vai aos cultos e parece que Jesus não está mais lá. Jesus fala com todo mundo, mas parece que você não sente mais a presença. Não significa que Ele não esteja, é que na verdade você foi tão carregado que não consegue mais discernir. Quem vive perturbado, quem tem uma mente carregada, perde a sensibilidade da presença. Outra coisa grave que tem aqui no texto para mim é que se é o mesmo Jesus, é a mesma voz. Eu sempre falo que eu sou do tempo do telefone fixo, que a gente não tinha o número das pessoas na tela do celular como hoje. E mesmo que uma pessoa ficasse dias sem falar com você, só de dizer alô, só de cumprimentar no telefone fixo, a gente sabia quem era que estava do outro lado da linha. Agora, sério que você consegue esquecer a voz de alguém com 3 dias? Alguém que estava junto, que eles ouviam falar? Pois bem, quem vive com a mente perturbada perde a sensibilidade do discernimento da voz do Senhor.
E aí começa a viver com a vida desfocada, tomando direções erradas, tomando decisões precipitadas e não consegue resolver os seus problemas e vai cair naquele erro quando a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Em nome do Senhor Jesus, pense comigo nisso. Agora, Jesus, a palavra, o verbo encarnado, vai ministrar a palavra e eles ainda não conseguem descobrir nada. Sabe o que acontece? Quem vive com uma mente perturbada perde a sensibilidade do discernimento da palavra de Deus. E isso é muito sério, isso é muito grave. Volte-se para Deus, volte para a palavra de Deus, não perca o foco. Sabe o que eu acabei de ler aqui? Sabe o que eu li com vocês no começo? Quando eles iam para casa, convidaram Jesus para ir com eles, porque já estava anoitecendo. Jesus foi com eles, claro que aquilo era proposital. Quando chegou no momento da ceia, o momento do jantar, quando foi para abençoar o pão, eu tenho que te falar de um costume judaico, vai ser bem rapidinho, mas eu tenho que falar isso. No costume judaico, só abençoa o alimento, só abençoa o pão, quem for a maior autoridade espiritual da casa naquele momento. Entendeu isso? Então, quando chegou o momento de abençoar o pão, Jesus se antecipa a eles, porque Jesus ali era autoridade, e ali agora ele quer se revelar a eles, e Jesus então se antecipa, pega o pão e apresenta o pão em oração ao Pai, abençoando aquele pão. Quando eles viram Jesus pegar o pão e fazer a oração, ficaram olhando, eu fico imaginando a cena, um olhando para o outro com cara de bobo, e aí eles vão dizer, porque está escrito dizendo assim, era ele o tempo todo e a gente não sabia. Está aqui escrito aqui quando eles dizem assim, puxa vida, e não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele falava. Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, sirva a Deus com mais confiança, sirva a Deus com mais fé, sirva a Deus com mais equilíbrio, não deixe que nada te descontrole. Em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, que nada te tire do foco daquilo que você precisa fazer, que nada tire a tua visão espiritual, que nada te atrapalhe no discernimento, que nada impeça você de cumprir com o teu chamado, com as tuas funções, com as tuas responsabilidades, com as tuas decisões. Eu estou abençoando você no teu trabalho, eu estou te abençoando na tua casa, eu estou te abençoando agora na tua empresa, que tudo aquilo que você tiver que fazer tenha decisões pautadas no discernimento, no equilíbrio, no refrigério que só a palavra de Deus pode trazer. E em nome de Jesus, eu quero liberar algo especial aqui. Não se preocupe, Deus cuida de você e nunca vai te faltar nada do que você precisa. Assim, eu ministro sobre a tua vida, te abençoando mais uma vez. Estamos terminando, que o Senhor te abençoe, peço com muito carinho e respeito. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para eu entender o que estamos fazendo aqui, né? E compartilhe, dê sentido a esse canal, dê sentido ao propósito desse canal, que é espalhar o Evangelho do Reino à vida das pessoas. Que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.